há 8 dias atrás, antes de começar essa semifinal, essa quarta de final da Sul-Americana, exatamente isso. Antes de começar essa final de semana, eu fiz um vídeo desabafo. Então, antes de vocês falarem assim, não, mas isso daí você tá se aproveitando disso tudo, eu quero que vocês escutem sobre isso tudo, mas antes disso, tudo vai voltar. E aqui na descrição tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti bastante, tá? Vamos ver aqui se dá pra escutar. Só quero... Vou ter que botar em 2x, porque realmente vocês não vão querer demorar muito tempo. Vamos lá. Então, só pra mostrar aqui, ó. Para mais análise do que tricolor, eu vou colocar ADT. Brasileirão, nunca mais. Bom, eu vou falar meu motivo somente sobre por que eu não quero ir pro Jogos Brasileirão, né? Até pra redefinir rota. Eu vou ter que diminuir aqui porque realmente eu falo rápido. Hoje é pra 1,5. Normalmente, ou eu pago R$45, ou eu pago R$16, né? Pra ir lá. Porque eu não posso ficar sem beber por muito tempo, também não posso ficar sem comer por muito tempo, dependendo da situação. E de fato, isso cansa. Ir pro jogo, voltar pro jogo, mesmo sendo 15 minutos, cansa. Qualquer. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live voltou, então fique atento. E aqui embaixo da descrição tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curto bastante. Bom, sabe? Às vezes, chega uma informação pra você, isso é importante comentar. Às vezes chega uma informação pra você que você não vai ver mais jogo bom. Você não vai ver um jogo com experiência de vitória. E esse jogo contra o Corinthians, pra mim, foi a gota d'água sobre isso tudo. O absurdo. Corinthians, que foi um jogo que eu falei pra vocês que era o jogo do Exódia, que foi um jogo que seria importantíssimo pra ver o que ia acontecer com o Fluminense. Eu falei pra vocês, se o Fluminense começar a ganhar esses 5 jogos, eles destrói tudo. Agora, eu fiz esse vídeo. É só você ver lá no meu canal a formação do Exódia. E a gente viu que cada pecinha de quebra-cabeça foi ali. Eu falei que a gente ia perder uma coisa ou outra que não seria tão importante, mas se no final da história a gente caísse, estamos complicados. Vamos lá. Lá contra os melhores times do mundo, na Copa do Mundo de Clube, o Fluminense veio pensando em se defender e jogar no contra-ataque. Ou tentar fazer um gol logo de início e com isso gerar mais pressão ali e tentar se defender de tudo contra todos. Nesse esquema, o Renato Gaúcho colocou nenhum primeiro volante logo de cara. Foi o Hércules, o Martinelli e o Nonato para jogarem ali. Nenhum primeiro volante. Passa cerca de 3 meses, 2 a 3 meses do campeonato. Aí joga contra o Corinthians com 2 primeiros volantes e 1 segundo volante para jogar. O que significa isso em termos absolutos? Significa que a gente estava com um esquema mais defensivo contra o Corinthians do que contra Inter de Milão, Al Hilal e Chelsea. Ou seja, estava pensando muito mais em sistema defensivo naquela situação. Em que chega a pachorra, por exemplo, de a gente colocar Manuel e achar que Manuel vai defender alguma coisa contra o Chelsea. Eu não estou comparando isso. Eu só falo que estamos nos desfazendo do Campeonato Brasileiro. Oficial, esse jogo contra o Corinthians foi oficial de que nós não estamos nem aí para o Campeonato Brasileiro. Isso pode ser mortal para o Fluminense lá no futuro. Mas antes disso, se inscreva no canal, faz o triplo, curte, mas compartilhe, rede social do vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas, clique na tela e vamos lá. Não vai ser 8 minutos de vídeo não, fica tranquilo. Vai ser mais, porque é mais nada. A situação pra mim só fica revoltante quando eu penso nas pessoas em volta que não têm acesso como eu e tem que pegar
na estação, por exemplo, Pavuna, uma estação Jardim Oceânico, você olha para um jogo do Fluminense. Pavuna para Maracanã são 13 estações e o Jardim Oceânico para Maracanã são 21 estações. Mas os dois eu tenho certeza de uma coisa. Eles vão chegar por volta de 11 horas da noite, ou até mesmo meia-noite, ou 1 hora da manhã. Como é que eu convenço um torcedor que quer ir para o Maracanã assistir esse jogo, nesses dois lugares, de ir para ver o jogo? Eu não convenço. Ele não se convence. Porque, aliás, ainda tem mais uma coisa. Que para você ir do Jardim Oceânico para o Maracanã, você tem que fazer baldeação. Porque aí é só linha verde. O que eu estou te mostrando para vocês que isso é um absurdo o que ele faz. E o pior do absurdo é que, eu não sei se você sabe, mas o Fluminense está a 2 jogos da zona de rebaixamento. Como assim? Me explica melhor então. O Fluminense hoje, eu vou te mostrar aqui. O Fluminense hoje tem 28 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento tem 22. Ou seja, 6 pontos. 6 pontos separa o Fluminense de uma zona confortável para uma zona de rebaixamento. É claro que a gente olha para baixo, eles não têm tanta esperança, por exemplo, no Vitória, no Fortaleza, no Sport. A gente tem tanta esperança sobre isso. O Juventude até tem, mas a gente não tem tanta esperança nesses 3. O Vitória, que a gente ganhou. Mas a questão justamente é essa. Eu acredito assim, que a gente não vai ser rebaixado. Mas, na minha concepção, ele oficializa a nossa saída de torcedores do Campeonato Brasileiro. Já que vocês não jogam no Campeonato Brasileiro, já que vocês estão nem aí pro Campeonato Brasileiro, por que a gente vai estar assistindo esse jogo? O meu pensamento primário, isso é importante comentar, é que o Fluminense, é que eu ia para os jogos, todos os jogos do Fluminense, para assistir e ouvir o que o pessoal falava sobre o jogo. É isso que é o meu foco. Eu quero dar voz à torcida. Esse é o meu pensamento como psicólogo e torcedor do Fluminense. É dar voz à torcida, dar voz o que ela fala e o que eu transmito aqui dentro. Diversas vezes eu mudei de opinião para dar o melhor jogador em campo. Muito por conta da torcida. Por conta da torcida, o que ela falou, o que ela deixou de falar. Agora, o grande problema, até mesmo de ser psicólogo, é também entender o espaço que eu estou e falar que não dá pra mim. Dentro da psicologia jurídica, a gente fala sobre essa situação de espaço e incomodação. E problemas internos. Como é que eu posso assistir um jogo, assistir um esporte em que não me agrada, me deixa revoltado sobre isso tudo? Aonde que a gente tem jogadores que poderiam ter entrado e não estão entrando nunca? Em que o cara acha que está fazendo um ótimo trabalho, mas é um péssimo trabalho. É um dos piores trabalhos que eu já vi. E que pior, não temos como escolher outro técnico nesse momento. Então eu já entendi. Já que você, Renato Gaúcho, não quer que a gente Agora temos Cuca. vá pro jogo do Maracanã para assistir jogos do Fluminense no Brasileirão, porque eu, como torcedor, entendendo essa intenção dele de não querer que a gente vá pro jogo, eu vou pro jogo. Eu tô fazendo o que ele tá falando pra fazer. Porque me negaria aos jogos do Fluminense no Brasileirão. Eu gasto dinheiro sobre isso. Eu não aguento mais ficar assistindo esse lixo de jogo e ter que ficar acreditando nessa situação toda. Então eu vejo jogadores que não têm capacidade nenhuma de jogar pelo Fluminense reiteradamente entrando, enquanto outros jogadores que têm uma capacidade maior nunca entram, como é o caso do Lescano, que deveria ser tentado mais vezes. O Otávio entrou e não tinha capacidade nenhuma. Você vê que eu tô falando, parece que eu tô falando do jogo de hoje. E que no final da história, fica claro que técnicos como Fernando Diniz e Renato Gaúcho são façantes no Fluminense. Façantes. Só pra lembrar, Fernando Diniz colocou Bruno Silva e Hudson ao invés de colocar André e Martinelli pra jogar. Colocou Otávio ao invés de colocar um outro volante. Por exemplo, o Doman. Você tá vendo a similaridade que eu tô falando e tô mostrando pra vocês que eu tô falando do jogo nesse vídeo de 8 dias atrás, antes. Esse jogo aqui foi feito depois do jogo contra o Corinthians. Ou seja, foi antes de começar a quarta de final. Segue. Você acha que o Fernando Diniz merecia um campeonato da Libertadores? Não.
americanos só vão entrar se o Fluminense se machucar adoidado e só sobrar eles. Aí vai eles. Aí, quando eles entrarem, vamos dizer que eles fazem um bom jogo, eu tava esperando porque eles estavam maturando. Ah, vai sem palavrão. Sem palavrão. Você viu que eu ia falar palavrão, mas eu não vou falar palavrão. Porque aqui é o canal que tenta ser family friendly. E tudo que ele fala é isso, ó. Não fale palavrão, não xingue coleguinha, mesmo que você não goste, porque é muito bom. Você vai gostar. Ei. Foi no mesmo dia, só pra falar. Foi no mesmo dia que eu fiquei vendo um TikTok do Baldasso falando assim, cara, meus dias de Maracanã acabou. Porque eu teria que falar com o público, eu teria que prestar atenção, eu teria que fazer uma matéria jornalística sobre isso e eu não conseguiria fazer uma das três coisas bem. Eu tento escutar as pessoas, assistir o jogo, analisar como está o jogo e eu não consigo fazer isso bem nesse tipo de situação. Em que o Fluminense está jogando ali naquela situação toda. Existe uma coisa, só pra falar aqui, ó. Deixa eu ver. Só pra falar aqui, ó. A gente vai escutar sobre isso aí. A teoria das três portas refere-se ao paradoxo de Monty-Hall, um problema clássico de estatística em probabilidades onde, após escolher uma das três portas com um prêmio atrás, e o apresentador revelar um dos bodes nas outras duas, a melhor estratégia para o participante é sempre trocar de porta para aumentar a sua probabilidade de ganhar o prêmio. A probabilidade de ganhar muda de 1/3 para 2/3 quando se troca de porta. O que significa esse paradoxo de Monty-Hall, né? Isso é importante, tá? Ou a teoria das três portas. É justamente isso que ele está fazendo no Fluminense hoje. A gente está investindo muito nas Copas, fazendo com que a gente faça a pior situação possível. Enquanto a gente tem, dentro do Campeonato Brasileiro, as três portas, e a gente tem possibilidade de duas nos beneficiarem e uma não beneficiar, nas Copas, a gente não tem uma porta. Como é que funciona isso? Imagina três portas acontecendo. Tá? Você tem a porta número 1, a porta número 2 e a porta número 3. Aí você fala que você quer eliminar a porta número 3 e ele mostra justamente que a porta número 3 tinha um tigre esfomeado querendo te matar pra comer. E eles fazem que bom, o tigre não me matou. Aí ele fala assim, temos duas portas. Você escolheu a porta número 2, você não quer trocar pra porta número 1? E aí o paradoxo ele fala que se você trocar, você vai ter mais chance do que você não trocar. Isso daqui deixou muito Fochadinho Malandro, que é torcedor do Fluminense, eu acho. A questão justamente é a seguinte. Numa Copa do Brasil, você não tem resultado de empate. Não existe isso. Ou você vence, ou você perde. Ou seja, o Fluminense está tirando 66% de chance de se dar bem em uma competição para ter 66% de chance de se dar mal numa outra competição. E o pior disso tudo, o Fluminense está tendo mais probabilidade de se retirar de uma possível Libertadores ano que vem para se colocar numa possível Sul-Americana se tiver Sul-Americana para a gente disputar. Porque normalmente fica entre 2 a 3 times para disputar a Sul-Americana. Para não disputar nem a Sul-Americana nem a Libertadores. Estamos bem próximos a isso, como eu falei para vocês 2 jogos. O que eu estou mostrando para vocês é que o Fluminense faz mais mal a qualquer gestão do que nunca vi na minha vida. Eu falo sempre uma coisa. A primeira coisa que eu perguntaria para qualquer técnico que viesse trabalhar no Fluminense é: qual é a competição que você vai privilegiar? Se a competição não for o Campeonato Brasileiro, desculpe, ó, a gente não quer você, tá bom? Porque você é burro. Por quê? Porque a Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro, se você ficar entre os 3 primeiros, você garante no mínimo a entrada pela pré-Libertadores. Se você ficar entre os 4 primeiros, você garante a entrada para a Libertadores ano que vem. O que a gente está fazendo é trocando a dúvida, a gente está trocando, quer dizer, a certeza pela dúvida sobre isso tudo. Essa que é a teoria das três portas que eu queria mostrar pra você. Vamos nos focar nas Copas. E vamos esquecer o brasileiro. Só pra deixar claro uma coisa, vamos se lembrar de uma coisa. O Fluminense, quando ele foi quase campeão da Libertadores, contra a LDU, que ele não foi, o Fluminense no ano seguinte lutou pra escapar da zona de rebaixamento. E acabou não ganhando nada naquele ano. Só o sofrimento de não poder participar da próxima Libertadores Sul-Americana. A gente viu lá o detalhe lá da SAF do Fluminense, em que a gente ficou dias sem jogar uma Libertadores, anos sem jogar Libertadores. O Fluminense,
com essa gestão, está querendo justamente fazer isso. Está nos dictando uma Libertadores. É por isso ou por outras, que já que vocês não dão a mínima para um campeonato, eu também não vou dar a mínima para isso. Se vocês buscam o sofrimento do torcedor, eu não busco o sofrimento. Tá bom? É por isso, por outras, que eu não vou mais aos jogos do Fluminense neste ano. E se o Renato Gaúcho continuar até o ano que vem, em jogos do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Não vou assistir enquanto o Renato Gaúcho não estiver no Fluminense. E se o próximo técnico também for a mesma coisa, privilegiar as Copas ao invés de privilegiar o Campeonato Brasileiro, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu estou gastando muito dinheiro para isso. Eu não vou gastar mais. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tá. E também, porque eu me sinto lesado, e qualquer um se sente lesado também. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscrevam. Isso daí é o que eu falei. Melhor do jogo pra mim foi o Canóbio. Pior do jogo, o Renato Gaúcho. Melhor do jogo dos caras foi o Marcelino, que fez tudo isso acontecer. Tá? Eu falei alguma coisa errada? Eu menti pra vocês? É um vídeo. Só quero mostrar pra vocês aqui, ó. É só vocês entrarem aqui, ó. É só vocês entrarem aqui, ó. Análise do que tricolor chega de Brasileirão pra mim. Aqui, ó. É esse vídeo aqui que vocês têm que ver. Assistam de novo isso. Quando eu falo que eu acerto, eu acerto. Saudações tricolores, até a próxima.